há uma grande dificuldade de lidar com essa temática, né? Com a temática racial, com a temática de religião ou de religiões de matrizes africanas. Marcial Ávila, sou natural da cidade de Diamantina, que eu tenho muito orgulho de dizer que é do Vale de Jequitinhonha, isso eu vou falar sempre. Desde criança eu já desenhava, então eu tenho um histórico de família artística, porque minha mãe desenhava e pintava, meu pai também, embora nunca passaram por nenhuma escola. Cresci num ambiente de muita arte, de muita cultura em Diamantina. Tornei artista plástico pela UENG, né, Universidade Estadual de Minas Gerais, e fiz uma especialização em estudos africanos e afro-brasileiros pela PUC. Eu sou um artista plástico e que optei por uma temática racial. Então, além de pintar quadros com a temática racial, eu também tenho uma gama de livros ilustrados com figuras humanas negras. Então, este é o Marcial, um artista plástico, ilustrador. Posso me considerar também escritor, né? Depois de uns 2 ou 3 livros editados aí, publicados, sempre com muita coerência dessa questão racial, sempre. Eu tento ajudar na construção da identidade racial, lá na base, através das ilustrações dos livros infantis. E com algumas pequenas produções de algum texto, né, ajudando nessa construção da identidade racial. Tento desconstruir a imagem sexualizada, coisificada da mulher negra, através dos meus quadros. Depois eu trago para o corpo negro uma marca, uma roupa, Chique da Silva. Então eu trago as minhas pesquisas, até acadêmicas assim, de símbolos Adin, que é país de Gana, agora todo mundo usa, eu venho com isso lá atrás, transformando em estamparias. Depois a gente cria o Casarão das Artes, que promove a cultura negra, que luta contra o racismo, contra a discriminação racial, que vem nesse embate todo dando visibilidade, né, para quem não tinha visibilidade. Por último, a cereja do bolo, criamos a revista Cangerê, pois um espaço voltado para negros ou não negros que trabalham com essa questão racial, com essa questão temática, que vem coroando uma trajetória. A produção da capa de um livro sempre passa primeiro pela leitura do texto. Então, claro, a leitura do texto, a compreensão do texto e um diálogo com o autor, que não só a criatividade artística pode imperar, claro que não. Então eu tenho que entender também qual que é o objetivo do autor no livro, no texto ou no poema. Então, para partir para uma capa, a leitura do texto, o entendimento do texto, qual que é o objetivo final desse texto. A partir disso, esboços, esboços, esboços. Então, assim que surge uma capa de um livro. Bom, sobre a capa do Sereia Presa na Caixa d'Água, como é muito rica a linguagem, né, a forma de escrita do autor, minha cabeça fica querendo pôr tudo ali, porque eu sou muito descritivo, tanto nos meus escritos como nos meus desenhos, né? Aqui tem uma prova aqui atrás, ó. Eu sou muito descritivo, para que as pessoas possam olhar imediatamente identificando, não que a arte tenha essa obrigação. Então, na Sereia Presa na Caixa d'Água, eu pensei, neste novo livro, nessa nova edição, tem um tema que é mais forte, que chama atenção, né? Aí eu fico sempre nesse dilema. Eu vou trazer à tona de novo a sereia presa na caixa d'água para pegar o leitor por esse tema que é tão interessante, que eu acho profundamente interessante, mas tem um outro elemento ainda mais instigante ainda, que é uma senhora presa numa garrafa. Então, o que um artista faz? Dá vontade de pôr as duas coisas, dá vontade de misturar as duas, ou pôr as duas presas no mesmo lugar? Por que não, não é? Aí eu estou fazendo alguns esboços, é muito rico e eu não posso também empobrecer o livro nem a linguagem com o que eu puser na capa. Eu tenho que ser coerente e respeitoso com o texto, com a linguagem do artista, né, do escritor. Bom, sobre a temática do livro, sobre a temática, o enredo, né, profundamente necessário. É uma das minhas sempre lutas e incentivos, porque eu acho muito necessário. Há uma grande dificuldade de lidar com essa temática, né? Com a temática racial, com a temática de religião ou de religiões de matrizes africanas. Também há uma grande dificuldade de entender, que eu digo assim, como que se processa essas religiões dentro dos seus terreiros, como se processa as diferenças de nações
Então, a dificuldade é tão grande que as pessoas têm rejeição, às vezes até mesmo de descobrir, de saber sobre isso. Então, eu acho muito necessário, um pouco perigoso, porque está mexendo em algumas feridinhas também, eu acho. Nós sabemos que terá um público que vai ter, assim, um privilégio de estar lendo algumas coisas que nunca teve oportunidade, como outros vão vir justamente encontrando pontinhos ali, né, para poder exatamente lá na ferida, como sempre fizeram, porque a gente sabe que a estrutura vem de cima para baixo e vai massacrando. Então, tudo que vem, estou falando tudo, estou generalizando, que vem relacionado com a matriz africana, o olhar é 3, 4, 5, 10 vezes mais pesado do que qualquer outro olhar. Quando um autor se propõe a escrever sobre isso, então todos os olhares se tornam para a escrita dele, né? Mas vou olhar pelo ponto positivo, que vai trazer luz para uma... Estou falando agora no ambiente escolar, né? Para os estudantes, para os leitores, trazer luz de que não é aquilo que se imagina ali dentro, né? De um terreiro, que não é uma coisa demonizada, demoníaca, né? Ditada pela religião judaico-cristã, por exemplo. Mas ao mesmo tempo também, pela escrita, estou dizendo agora pelo que eu já li, tem humor, né? Tem diálogos, tem discussões familiares, tem todo um enredo que é da vida de cotidiano de qualquer um. Então, uma pessoa também de matriz africana é uma pessoa comum, igual todas as outras, que vivem situações que todos nós vivemos, dentro de casa, dentro do terreiro, dentro do seu ambiente, né, de religião. Então eu acho que esse livro vai ser de uma grande riqueza, mas eu acho que é muitíssimo importante, sabe? E sempre que possível, está batendo essa tecla para estar reforçando não, talvez até efetivando, que não é efetiva até hoje, a Lei 10.639. E hoje a gente vai nas escolas, a gente não vê, como um livro desse vai ser um suporte muito grande para os professores, e vai ser um universo muito rico para as pessoas entenderem. Entender não, nem precisa entender muito bem não, mas perceber que existem diferenças e também equidades, né? Então aqui o mesmo sagrado de um pode ser o mesmo, a diferença do sagrado de um é o sagrado do outro. O que mais me chama atenção, por exemplo, no texto, primeiro é o ápice. Porque todo livro tem princípio, meio e fim, né? Então a gente começa uma narrativa, vai subindo, chega no ápice, né? Depois vai desenvolvendo, depois tem um final ou drástico ou um final feliz, né? Então eu vejo principalmente o ápice, onde é que está a tônica do livro, o autor chegou no máximo aqui, isso aqui eu entendi que é o ápice, onde o autor conseguiu ali, naquele momento ele entregou o que ele veio trazer. Não só pelo prazer da escrita que o autor está escrevendo, um objetivo maior, que é alcançar determinadas pessoas e levar a religião, que se eu não me engano também é do próprio autor, para estar desmistificando isso nos seus leitores e fazer com que os leitores levem para dentro da escola e levem para sua família e mostrando que a religião de matriz africana, que é o que o livro trata, não tem nada a ver com questão do mal, de demônio, dessa demonização toda que eu falo sem medo de errar, que foi a religião católica, apostólica romana que impôs isso como uma forma de subalternizar, de estar massacrando, né? E para não dar visibilidade, muito menos o direito de culto aos orixás, nem às suas divindades, né? Aqui. E vai ser um grande ganho para todos nós, para as escolas, para as professoras, que também são muito despreparadas. Não porque elas não querem, porque não tiveram uma base que as orientou lá atrás. Porque por mais que a gente fale que a lei tem 17 anos, mas as professoras, elas começam muito antes disso, elas não têm essa formação, às vezes não tem uma cobrança da própria instituição, né? E aí já vem para elas uma base, como é que eu digo assim, um conteúdo curricular que elas estão obrigadas a cumprir aquilo e a lei vai ficando de fora. Então, para elas também, às vezes, para alguns, chega a ser um pouco confortável, né? Invisibilizar isso. Para mim, honestamente, é um prazer muito grande. Uma das escolhas da minha vida, que é uma escolha que sempre é uma faca de dois gumes, foi uma escolha que eu fiz há muito tempo atrás. Eu não sei justificar exatamente a escolha, o motivo pelo qual eu fiz, mas toda vez que eu tiver oportunidade de contribuir da forma que seja para estar dando visibilidade para as produções ou intelectuais, artísticas, performáticas, qualquer
ação que seja no sentido de valorizar a cultura negra, de valorizar a religião de matriz africana, valorizar a corporeidade negra, eu vou, dentro da minha pequena parcela, eu vou estar sempre contribuindo. Então, para mim é um prazer muito grande mesmo estar participando, agora fazendo a capa, né, desse volume, desse livro, e espero mesmo que eu tenha a oportunidade de estar contribuindo e que surjam muitos, que seja uma sequência. Então, para mim é um prazer muito grande mesmo estar contribuindo com isso tudo.